Essa semana voltamos de férias estudando o livro de Esther. Um livro muito inspirador. Logo no começo a gente vê um rei abalado emocionalmente, a gente vê Deus agindo nos bastidores soberanamente e tiramos grandes lições desse livro, desses 2 primeiros capítulos. Lembrando que o rei Xerxes, ele reinava sobre 127 províncias, um território da Índia até Kush, hoje o Sudão. Então, um território enorme. E ele ficou ali 6 meses, meio ano, demonstrando o seu reinado, se exibindo. Isso é uma lição muito grande para nós, que somos líderes, que temos pessoas sob nossa liderança. E vamos explorar então essas lições? Vamos intitular a nossa palestra dessa semana como Deus governa soberanamente sobre líderes instáveis e circunstâncias invisíveis. Note que a liderança de Xerxes, ela era emocionalmente abalada. Ele fez um banquete prolongado, exibindo sua glória. Qual a necessidade dessa exibição nós não sabemos. Não sabemos porque ele tinha essa necessidade de se exibir, de demonstrar tanto poder. E esse poder, ele era além dos bens, além das riquezas. Ele também demonstrou um poder no versículo 4, durante Deixa eu demonstrar aqui na Bíblia. Durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e esplendor e a glória e sua majestade. Além do poder dele, ele demonstrou também beleza, majestade, esplendor. Então ele não era só um rei poderoso, era um rei que ostentava. No versículo 11, ele manda trazer a rainha. Por que ele manda trazer a rainha para apresentar para os seus oficiais? Ele disse que trouxesse à presença a rainha Vasti usando coroa real a fim de exibir aos seus súditos e nobres a beleza dela, pois ela era muito bonita. Então ele não ostentava só bens, ele ostentava a rainha, a beleza da rainha, a coroa real, demonstração de riqueza, demonstração de poder. Mas aí vem a recusa pública da rainha. Essa recusa pública, ela traz algo para o rei e o deixa furioso. Por quê? Vamos no versículo 12. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Uma pessoa que não aceitava não, uma pessoa que não gostava de ter a sua vontade negada. Então, isso traz alguma coisa aqui muito importante para destacarmos nesse rei. Ele precisava realmente ficar indignado por conta disso? Ele não era o rei? Ele não tinha que estar soberanamente acima das pessoas? Procurar entender por que a rainha não foi? Por que ele se ofendeu? Essas dúvidas, elas não podem ocorrer na cabeça de um líder. O líder tem que ir além das suas emoções. O líder tem que olhar para aquela situação, avaliar tudo o que aconteceu por conta daquela atitude. E não já imediatamente consultar especialistas como ele fez. Que ele vem aqui no versículo 13, consultar especialista em questões de direito e justiça. Ele se sentiu humilhado, ele se sentiu rejeitado pela rainha. E aí ele foi procurar os direitos dele, mandando chamar sábios, os entendidos da época. Por que ele foi procurar os direitos? É uma questão emocional. Ele se sentiu
Ele sentiu que a palavra dele não tinha poder e se sentiu humilhado perante os outros, mas ele era rei. O rei não precisava ter se sentido humilhado, porque ele já estava na posição. E aí os amigos do rei trouxe um decreto de tirar a rainha daquela posição. Um decreto irrevogável. Ia-se tirar a rainha da posição para que as outras mulheres também não fizessem o mesmo, não humilhassem os seus maridos. Que também é um outro erro. Porque se tem um especialista, e esse especialista ele está aconselhando o rei em direito e em justiça, ele tinha que falar com o rei qual era a situação da rainha por ela não ter vindo. Qual é o outro lado? O lado da defesa. Mas isso não ocorreu. Então, a gente nota que o rei tinha uma necessidade de exibição. Quando nós vemos aqui essa necessidade de exibição e falamos, ela destaca a necessidade do rei de se mostrar, a necessidade do rei de provar valor. Essa necessidade não cabe para uma autoridade como eu mencionei. Uma autoridade, uma liderança não precisa se provar. Ele não precisa mostrar valor. Ele tem que cumprir com a justiça. Isso fica a primeira lição para nós, líderes. Essa é a primeira lição. Onde nós estamos com necessidade de provar valor? Em quais situações a nossa necessidade de provar valor está acima da justiça e dos direitos, enfraquecendo nossa liderança? Outra situação, outra característica do rei é a dependência da opinião pública. O que os outros vão pensar se a rainha não vier aqui? Outra armadilha para a nossa liderança. Nós não podemos depender da opinião pública. Essa é a segunda armadilha que nós temos. Se nós agirmos para agradar a opinião pública, perdemos a nossa liderança. Nossa liderança tem que estar pautada no que Deus diz, não naquilo que o público diz. Terceira característica que pode enfraquecer a liderança: ego ferido. O ego por não ter a sua vontade aceita, que o rei demonstrou. Novamente, onde estamos com o ego ferido e não estamos enfraquecendo a nossa liderança e esquecendo de aplicar justiça. E uma decisão impulsiva. Mesmo consultando especialista, ele toma uma decisão irrevogável e impulsiva. Novamente, nossa liderança ela enfraquece quando não avaliamos todos os lados, tomamos a decisão correta. Então, não investigar, não dialogar, apenas decretar, pode ser uma armadilha. E foi essa armadilha para o rei Xerxes. Ele fez algo incorreto. Ele não governou as suas emoções, então ele foi governado por elas, pelas suas emoções. Como as suas emoções têm te governado? Que áreas da sua vida você tem permitido que as suas emoções te governem e você enfraquecendo a tua liderança? Chegamos ao nosso primeiro princípio. Líder emocionalmente instável produz decisões destrutivas. Um líder emocionalmente instável produz decisões destrutivas. Para a gente refletir, quando você está contrariado, publicamente ou não, como você reage? Você está mais preocupado em proteger a sua reputação ou buscar a verdade?
Pense nisso. Segunda pergunta. Suas decisões nascem da convicção ou do orgulho ferido? Essa pergunta ela é muito profunda. Ela é pequena, mas ela é muito profunda. Porque muitas vezes a gente toma nossas decisões com base no que vão falar da gente, no nosso orgulho ferido, e não com base nas nossas convicções, no nosso caráter, no que Jesus nos deu de ensinamento. Então, avalie a origem das suas decisões. Terceiro, um espaço para investigar. Tem espaço para investigar fatos antes de decretar julgamentos? Você tem deixado espaço no seu coração para você investigar fatos antes de você decretar julgamentos? Antes de você até mesmo prejudicar a moral de uma pessoa? Ou decretar algo permanente para ela? São perguntas difíceis, não são? Você não acha? Eu acho que são perguntas muito difíceis. E qual a sua necessidade de aprovação revela sobre quem realmente governa seu coração? Quem realmente governa. A necessidade de aprovação é uma armadilha. Jesus já te aprovou. Deus já te escolheu. Jesus já te aprovou. Você é herdeiro de Cristo, co-herdeiro de Cristo, herdeiro de Deus. Tem toda uma eternidade para viver na glória do Pai. Não precisa ter necessidade de aprovação do público. O público não precisa te aprovar. Deus já te aprovou. É Ele que te sustenta. Ele que é o pilar da tua vida. Se você tem essa necessidade de aprovação, eu te aconselho agora a você buscar ao Senhor, entregar na mão dele. Porque é o Senhor que é a sua aprovação e Ele já te aprovou. Agora nós vamos para o capítulo 2. Capítulo 2 é um capítulo espetacular, fantástico. O capítulo 2 mostra a soberania de Deus nos bastidores. Nós não lemos isso lá no capítulo 2. No capítulo 2 não está escrito isso. Mas Deus é soberano mesmo quando não está claro, mesmo quando não está escrito. Por quê? Porque o Senhor, Ele governa. É o Senhor que governa a todos os momentos. Antes de eu entrar no capítulo 2, vamos só a gente equiparar aqui um conceito de soberania. Porque muitos debatem sobre soberania divina, soberania de Deus, e eu gosto de equalizar esse debate. Alguns acham que a soberania de Deus, ela é ativa. Só ativa. Deus age o tempo todo, em todas as circunstâncias, situações. Outros acham que a soberania de Deus ela é passiva. Ou seja, Deus nunca vai agir na situação. O ser humano age, tem livre-arbítrio total, e Deus vai usar aquilo para tentar encaixar sua vontade. Tá? Então são duas linhas de raciocínio. Eu não gosto de seguir uma linha só e outra linha. Eu acredito na soberania de Deus até nisso. Porque Deus, em muitas passagens bíblicas, ele foi soberano ativamente, construindo o destino, fazendo acontecer a situação. E outras vezes ele foi passivo, deixando o homem agir e contornando, ajustando aquilo que o homem agiu. Então, na minha interpretação, Deus ele tem uma soberania tanto ativa quanto passiva. Depende da situação e da escolha dele. Voltando para o texto. Vasti foi removida do reinado, né, de ser rainha. E aí vem uma órfã. Se nós olharmos para o versículo 7 do capítulo 2,
nós vamos lembrar que Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por ser órfã de pai e mãe. E aí ela era conhecida como Esther. Não vou ler o resto. Eu quero destacar o órfão. Quantos preconceitos a gente não vê hoje em dia com pessoas órfãs, com pessoas sem pai e mãe, achando que eles não têm futuro, os adotados. Mas aqui Deus destrói isso na sua soberania. Ele escolhe quem ele quer. Não importa se tem pai, se tem mãe, se não tem pai, se não tem mãe, de onde veio, qual é a origem familiar, o que não. Deus escolhe quem ele quer. Então não importa a condição social. Não importa de onde veio, de que família. Importa é que Deus escolheu. E por que a gente vê a prova que Deus escolheu, Esther? Versículo 9. A moça lhe agradou. Aqui ela foi levada trazida, né, para o harém, e ali o encarregado do harém olhou para ela e ela agradou ele, porque ela era bonita. Só porque ela era bonita? Não, tinha outras mulheres bonitas. Ela agradou, a moça lhe agradou e lhe favoreceu, apresentando-se em providenciar tratamento de beleza e comida especial para ela. Note a soberania de Deus novamente aqui. A moça agradar. E no versículo 17, um outro aspecto da soberania de Deus. O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida. Novamente, favorecida. Ela obteve o favor do rei. Novamente, soberania de Deus. Isso foi um milagre de Deus, a soberania de Deus ativamente agindo em uma situação que passivamente Deus permitiu. Deus permitiu no capítulo 1 o rei emocionalmente abalado, tomar uma atitude precipitada, tirar do posto a rainha Vasti, e agora ativamente Deus age para cumprir um plano e trazer a rainha Esther. Versículo 21 a 23, a gente vê aquela conspiração e a descoberta ali de Mardoqueu, que ele estava vendo aqueles homens conspirar contra o rei. E depois foi investigado isso, e isso foi registrado nos livros do rei. Por que foi registrado? Nos próximos capítulos a gente vai saber mais argumentos para nós olharmos sobre a soberania de Deus. Não nessa palestra, na próxima a gente vê isso. Então, nós vemos uma providência de Deus em ação. Um ato fiel é registrado para uso futuro. Uma órfã exilada se torna instrumento. Eles foram sábios porque eles não falaram a origem, porque a origem pode trazer preconceito. Isso também é uma lição para nós. Isso também é uma lição muito importante. Nós sermos sábios, nós não darmos todas as ferramentas para o inimigo, olharmos o que estamos falando, quando estamos falando, para quem estamos falando. É uma lição. E ela seguiu à risca a orientação do primo. Uma rainha removida prepara a libertação futura. Deus organiza o cenário. Antes da crise aparecer, lá no capítulo 3 a gente vai ver. Deus organiza o cenário. Antes da crise aparecer. Está aqui.
Agora nós chegamos no nosso segundo e último princípio. Deus posiciona pessoas estrategicamente para cumprir seus planos. Deus posiciona pessoas estrategicamente para cumprir seus planos. Deus tem te posicionado estrategicamente? Ele tem. Deus tem te posicionado estrategicamente. Mesmo que você agora não esteja vendo, mas Ele tem te posicionado estrategicamente para cumprir o plano soberano dele na sua vida e quem está ao seu redor. Mas o processo é desconfortável. O processo é desconfortável. Ele nunca é confortável. Mas você tem discernido que Deus pode estar te posicionando através dos processos desconfortáveis? Como que está o teu discernimento? A tua busca está em Deus ou na aprovação do próximo? Pense nisso. Reflita sobre isso. Aqui a gente vê a fidelidade dos bastidores, lembra? Eles foram fiéis a Deus. Você tem sido fiel a Deus nos bastidores? Mesmo sem reconhecimento imediato? Ou você está reclamando da sua origem, da sua limitação, se comparando demais? A sua identidade está em Jesus? O texto não está falando de Jesus, mas nós temos Jesus. A nossa identidade está nele. Ele que nos deu uma nova identidade. Ninguém pode mudar isso. Ninguém pode tirar o dom da vida. Ninguém pode interromper a soberania de Deus na tua vida e em você. Olha para a sua identidade e se firme no que você é. Ele está trabalhando soberanamente ao teu favor, mesmo quando não esteja escrito, mesmo quando você não esteja vendo, Ele está trabalhando. Lembra o que a Bíblia nos orienta. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você. Todo momento Deus tem cuidado de você. Em cada situação, em cada etapa, em cada frustração, em cada trauma, em cada situação Ele tem cuidado de você. Para finalizar, eu quero deixar essa mensagem, essa frase. Quando líderes perdem o controle, Deus continua no controle. Quando líderes perdem o controle, Deus continua no controle. Tenha uma ótima semana. Nos vemos na semana que vem. Deus te abençoe.